Segunda Reis, capítulo 15. Primeiro eu vou ler com você os versículos, e depois de ler esses versículos eu paro, vou explicar o título da mensagem e começo a falar com você sobre esse terceiro fundamento, a terceira base de um lar. Começamos aqui, eu quero que você preste bastante atenção e pegue uma caneta para anotar o nome de duas pessoas importantes que vamos ler. Segunda Reis 15, versículo 23. Começa lendo comigo. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Manaém, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Agora o 24 é importante. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pega uma caneta e sublinha. Agora eu quero que você anote isso aí. E nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Vamos ler de novo 24, porque essa parte você tem que prestar atenção para entender o que eu vou falar hoje. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então nós estamos observando um rei que fez o que era mal e foi comparado com Jeroboão. Você pode ler o livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Todas as vezes que o rei fazia o que era mal, normalmente, quando o escritor do texto quer mostrar que ele era muito ruim mesmo, ele compara o rei com Jeroboão. Agora vamos para o capítulo de número 22. Você tem que continuar lendo e eu já te explico o que nós vamos falar hoje. Capítulo 22. 22, versículo 1. Olha o que diz 1 agora. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos. Aonde, pessoal? Em Jerusalém. Vamos lá. 2ª Reis 22, versículo 1. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaias de Boscate. Aí o 2, aqui você pode pegar a caneta, que aqui faz parte da mensagem. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que diz a Bíblia? E andou em todo o caminho de Davi. Pode sublinhar isso aí. Seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ler de novo? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E olha o que diz: e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Então presta atenção, agora eu começo, e eu quero falar com você algo muito importante, que é a terceira base de todo lar, toda família precisa disso. Olha para mim. Quando você acabou de ler o texto do livro de 2ª Reis, nós olhamos que o primeiro rei que eu te mostrei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que você lê o livro de Reis, o rei, quando ele faz o que é errado, sempre termina assim: como e não se apartou dos caminhos de Jeroboão. Tá bom? Aí agora eu te mostrei um rei que fez o que era certo. E praticamente em quase todo o livro, quando eles vão falar do rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, eles comparam esse rei com quem? E andou nos caminhos de Davi, seu pai. O que eu quero que você entenda? Que o livro de Reis descreve a história de Israel, norte e sul, durante centenas de anos. E eles usam 2 pessoas como referências. Todas as vezes que eu quero dizer que o rei foi muito pecador, que o rei fez coisas abomináveis e horríveis diante de Deus, que ele não foi um exemplo, eu coloco que ele andou nos caminhos de Jeroboão. E quando eu quero dizer que esse rei foi um ótimo rei, ele agradou a Deus, ele andou na palavra, ele foi um exemplo, era colocado que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então o que eu quero que você entenda? 2 pessoas são usadas como referência. 2 nomes, 2 reis, Jeroboão e Davi. Uma referência do que é certo, e outro, uma referência do que? Do que é errado. Foi referência do que se deve fazer, e o outro, uma referência do que se não deve. E é isso que eu quero falar com você nessa reunião. Todo mundo olha para o pastor. Toda casa precisa de uma referência. Essa é a terceira base de um lar. Toda família tem que ter uma referência. Davi
era a referência de quem fazia as coisas certas. Ele foi usado em todo o livro de Reis como a referência. Quando você quer dizer que um rei acertou e fez a coisa certa, eles botavam, ele andou no caminho de Davi. Jeroboão é usado como uma referência em todo o livro de Reis, os 2 livros quando eu falo Reis, de quem fez as coisas erradas. Toda família precisa de uma referência. E a minha pergunta para você nessa noite é, eu quero que você pare, pense, reflita, não no que você é na igreja, e nem no teu trabalho, mas reflita no que você é dentro da sua casa. Minha primeira pergunta é, tu é uma referência do que para a tua família? Quando a tua família olhar para ti, tu é uma referência do quê? Que referência você é para os teus filhos? Que referência tu é para tua esposa? Que referência você é para o seu marido? Do quê? Você é um exemplo do que para tua casa? Um exemplo do que não fazer? Porque tu faz tudo errado? A pior coisa que tem é crescer num lar onde o teu pai é um exemplo do que não deve ser feito. Porque o teu filho e a tua filha crescem com o coração revoltado. E eles vão passar a vida inteira dizendo, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser igual à minha mãe. Eu não vou ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Eu não vou ter uma vida igual a deles. Esse é o pior lar que existe para você crescer. Porque é o lar que vai gerando muitas coisas ruins dentro do seu coração. Gera revolta no coração, gera tristeza. E por mais que o rapaz diga, eu não vou ser igual ao meu pai, quando ele casar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai acabar sendo igual, em muitos aspectos. Por quê, pastor? Porque ele nunca teve uma referência do certo, do que se deve fazer. Toda família precisa de uma referência. E a pergunta é, que referência de homem tu é dentro da tua casa? Que referência de marido tu é para que o teu filho veja como é que ele tem que tratar a esposa dele? Que referência de pai você está sendo para que o seu filho, que um dia vai ter pai, que vai ficar depois de você, saiba como cuidar e tratar do filho dele? Que referência a tua filha tem de homem para que ela escolha um marido para casar? Que referência você é para a sua casa? Essa é a pergunta que eu te faço. Primeiro, eu tenho que ser uma referência para a minha família, para dentro da minha casa. Segundo, a tua casa, na tua rua, é uma referência do que para os teus vizinhos? Uma referência que eles vão olhar e vão dizer, eu não quero ir na igreja. Porque olha esses aqui, ó, acordo cedo, bota a Bíblia debaixo do braço, chego brigando em casa, o dia inteiro brigando, é barulho de coisa caindo, é prato voando, é gritaria para cá e para lá, é porta batendo, portão batendo. Que referência a gente está sendo? De cristão. Toda a família precisa de uma referência. Você tem sido referência para sua esposa? Que exemplo de marido você é? Seu filho está vendo o jeito que ele tem que tratar a esposa dele? O jeito que ele vai falar com ela? O jeito que ele vai cuidar dela? Teu filho está aprendendo contigo? Ou nós somos uma referência negativa? Que os filhos passam o dia inteiro dizendo, eu não vou ser assim. É a pior coisa que tem. Porque querendo ou não querendo, você é o culpado de uma revolta no coração da tua família. De uma revolta no coração dos teus filhos e muitas vezes deles estarem perdidos. Sabe por que eles vão se perdendo? Às vezes cai na droga, na bebida, daqui a pouco a jovem está grávida e a mãe solteira, porque não tem referência dentro de casa. Simplesmente isso. Porque o lar onde tem uma referência, isso não vai acontecer. Está faltando uma referência na sua casa. E a minha pergunta é, que referência você é? De homem, de cuidar da esposa, dos seus filhos verem você tratando bem a sua esposa, sendo carinhoso com ela, servindo ela, porque normalmente ela está sempre servindo a família inteira. Que exemplo nós estamos sendo de marido, de estar lá cuidando dela, como a Bíblia diz que a mulher é o vaso frágil. Só que às vezes a mulher volta do mercado com tudo nos braços e o marido ainda diz, segura mais o botijão, segura mais a caixa de 12 leite, segura mais... A mulher está lá e ele só no celularzinho. Amém? É ela que está empurrando o carrinho e ele perdendo tempo no mercado. E tem homem que nem vai no mercado. Ele joga esse compromisso nas costas da mulher porque ele diz, eu não gosto de ir no mercado. Que exemplo de homem ele está sendo? Às vezes é um bebezão, que a mulher tem que servir tudo, a mulher ainda tem que juntar tudo da mesa,
E a mulher ainda tem que chegar no sofá e é capaz dela encontrar uma caneca com café atirada no sofá ou na estante. Ele não está sendo um exemplo de marido para os filhos. Deixa tudo jogado, tem que catar o sapato no meio da casa. Sua mulher não é sua empregada para você jogar as coisas. Então a pergunta é: que referência você está sendo? Nós deveríamos ser o exemplo de homem, exemplo de marido. E a esposa? Que referência de esposa você está sendo para sua filha, para o seu filho? Precisamos. Quando o filho cresce num lar onde o pai trata mal a mãe dele, ele cresce com uma revolta. Porque o filho não suporta ver o pai tratar mal quem? Você quer produzir revolta nos seus filhos? Trate mal a sua esposa. Bata nela. Você não sabe que tipo de rapaz você está criando fazendo isso. E depois a gente não sabe por que a sociedade está perdida, os jovens estão perdidos. Porque faltou referência onde? Dentro de casa. Faltou exemplo dentro de casa. Então, que referência de esposa você está sendo? A esposa autoritária, a esposa que grita, a esposa que manda, a esposa que, não sei o que, tal coisa, tal outra. Não, a gente está sendo uma referência ruim. Uma referência de que o marido chega para o filho e diz: não, você não vai. E daí o filho vai lá na mãe, que ele já sabe quem é que manda. Chegou: mãe, o pai falou que eu não vou, mas eu posso ir. Não, vai que eu te entendo com meu pai. Ou seja, ela está tirando a autoridade do marido dela, ela está sendo uma referência ruim dentro do lar. Que referência de filhos nós somos? Porque às vezes a gente se converteu, mas não estamos trazendo nossos pais para Jesus, salvando eles. Você que mora com seus pais, sendo um exemplo para eles, de fé, de quem anda na palavra, de quem serve a Deus. A pergunta é: que referência tu é para a tua casa? Se hoje nós mandássemos os teus familiares tirarem todo o sentimento, porque normalmente filho vai amar o pai e a mãe, por mais que eles sejam ruins, seus filhos vão sempre amar você. Agora, se a gente pedir para eles tirarem todo o sentimento e falarem só com a razão, o que eles poderiam falar de você? Você é uma referência de Jeroboão ou uma referência de Davi? Do que eles vão lembrar de você quando eles crescerem? O que você tem deixado no coração da sua família? Que referência você é para a sua casa? Todo lar tem que ter uma referência. Tem famílias que a referência é o vô. O vô é que faz o mesão, chama os filhos todos, traz os netos, traz a família toda, todo mundo come junto, almoça junto, passa junto. O vô é aquele que coordena a família, coordena os filhos, coordena os netos, coordena tudo. Sabe qual é o problema? Que se dentro de cada lar não se levantar uma referência que siga o exemplo do vô, quando ele morrer, às vezes a família se perde. Porque não tem alguém mais que é o quê? A referência daquela casa, a referência daquela família. Talvez você vai me dizer assim: pastor, mas é que eu tive uma infância ruim. Pastor, mas é que eu cresci num lar. Pastor, é que ninguém me ensinou. Olha, em primeiro lugar, eu quero que você pegue a sua desculpinha e jogue no lixo. Porque com a idade que você tem, se você quisesse mudar, você já teria mudado. Não importa onde você cresceu, não importa o que fizeram para você na infância. O importante é a decisão que eu estou tomando diante do que me fizeram. Eu posso ter crescido na pior casa, mas eu posso decidir ser o melhor marido. Eu posso ter tido a pior infância, mas eu posso decidir ser o melhor pai. Porque eu estou tomando uma decisão. Sua família precisa de referência. O mundo lá fora está perdido, porque os homens, eles não são referência. Vamos comigo em 1 Timóteo. Capítulo 4. Vamos lá. Então a pergunta que fica é essa: que referência nós somos para a nossa família? Seja uma boa referência para eles. Que eles lembrem de você. Que eles lembrem das suas palavras. Que eles carreguem os princípios que você carrega dentro deles. Toda a família tem que ter uma referência. E Deus colocou o homem para ser essa referência. Pastor, o que eu faço lá em casa não tenho. Seja você a referência. Tem muitas mulheres que estão se esmerando para criar os filhos. Tem mulher que ao mesmo tempo tem que ser mãe e pai. Ao mesmo tempo. Estão se esmerando para criar os filhos. E às vezes o pai pensa que só uma pensãozinha está resolvido. O filho precisa muito mais do que isso. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4.
Seja uma referência para os seus filhos. Sabe por quê? Porque a mãe faz muita diferença na vida do filho. Quando o filho tem uma mãe que é uma referência, às vezes ele cresce e ele diz: eu vou ser uma bênção por causa da minha mãe. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. Quando falta referência masculina, às vezes tem que se apegar na mãe, porque não tem referência do homem dentro de casa. 1 Timóteo, vamos lá? Às vezes o homem é só a palavra, não é o comportamento. 1 Timóteo 4, então seja uma referência. A primeira pergunta é: que referência você é? Olha para dentro de você e reflita nessa reunião. Que referência eu estou sendo? Que exemplo eu estou sendo? Para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu marido. Que exemplo eu estou sendo de pessoa? Precisamos nos tornar uma referência. Aí 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai falar para o Timóteo assim, ó, versículo 12. Leia com o pastor o 12, todo mundo junto. 1 Timóteo 4,12 diz assim, pessoal. O que diz o 12? Ninguém despreze a sua mocidade. E olha o que ele diz aqui. Mas seja, o que nós temos que ser, pessoal? O exemplo dos fiéis. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu preciso ser o exemplo. Aí ele diz aqui, seja o exemplo dos fiéis. Primeiro, aonde que eu preciso ser o exemplo para a minha família, ser uma referência para eles dentro de casa? Seja o exemplo dos fiéis aonde? Na palavra. Então, palavras. Hoje eu não quero falar do poder que as palavras têm no mundo espiritual, no futuro de outras coisas. Eu quero falar de palavras de verdade. Então ele está dizendo assim, ó, seja um exemplo de palavras. Primeira pergunta que eu te faço: que palavras você usa quando tu te dirige ao teu familiar? Suas palavras dentro da sua casa são um exemplo? O que você fala para o teu familiar dentro da tua casa? Sabe por quê? Porque às vezes com teus colegas, tu elogia, mas critica quem está dentro da tua casa. É o que mais a gente vê. Elogiar os da rua, elogiar os do trabalho, mas criticar quem está onde? Dentro de casa. Seja um exemplo de palavras com a sua família. Sua família precisa de elogio. Sua família precisa de incentivo. Sua família precisa de palavras positivas. Principalmente sua esposa, seus filhos. Eles precisam crescer num ambiente onde eles são patrocinados, onde eles são incentivados, onde eles recebem elogio, não crítica. Pastor, meu filho chegou com a nota ruim, boletim, chegou para mim, olha lá, nota vermelha, não sei o quê. Primeira coisa que você faz é olhar para ele e criticar, é olhar para ele xingar, é olhar para ele falar muita coisa, é olhar para ele e dizer: eu vou te tirar desse colégio. Primeira coisa que tu tinha que olhar para dentro de ti, que se o teu filho fracassou, tu fracassou. Porque a família não se olha individualmente. A família é o coletivo. E se o meu filho fracassou, é porque eu fracassei. Em ensinar, em estar perto, em ajudar ele. Primeira coisa que você tinha que fazer era pegar o seu filho, pô, você tirou nota baixa, e se você fizer isso, ele vai ter medo das próximas notas que ele vai tirar. Ele vai ter medo de te contar as coisas da vida dele. Porque tu xingou ele, botou ele para baixo, criticou ele de tudo quanto é forma. Ele vai ter medo de ti. Ele vai começar a esconder o boletim. E não só o boletim, se prepare daqui para frente na vida. Que ele comece a esconder o resto. Ele começa a esconder quando aparecer uma namoradinha, quando ele conversar com alguém no celular, por causa da forma como eu reagi a ele. Agora, se ele chegar com aquelas notas, se eu pegar ele e falar: filho, não deveria ter acontecido. Não é que eu não vou conversar, às vezes repreender, mas eu vou dar um abraço nele e vou dizer: ó, conta comigo. Porque a partir de hoje eu vou estar do teu lado todos os dias e nós vamos mudar esse quadro. E tu pode contar com teu pai, se for preciso, eu viro à noite, eu viro à madrugada, eu vou estudar junto, eu vou te ajudar, quando tu tiver dúvida, tu vai me procurar, porque nós vamos vencer. Quando ele tiver uma luta na vida, quem vai ser o primeiro que ele vai procurar? Você é a referência dele. A sua forma de tratar aquele problema foi diferente. Aí ele diz aqui: seja um exemplo. Primeiro eu tenho que ser um exemplo aonde? Em palavras. Às vezes a gente não é um exemplo em palavras. A gente só critica a esposa, critica o marido, critica os filhos. São palavras às vezes duras. Uma palavra que jamais deveria se ouvir dentro da sua casa é: cale a boca. Na minha opinião, essa é uma das palavras mais ofensivas que tem quando você olha para uma pessoa e manda ela calar a boca. Significa que você perdeu completamente todo o respeito. Quando você mandar um familiar seu calar a boca. Você não deveria jamais fazer isso. Então, às vezes, as palavras são ruins. A esposa queimou o arroz. Às vezes, a gente só critica.
Não, você deveria dizer, não, tá bom, não tem problema, queimou embaixo, a gente come a parte de cima, não tem problema não. E eu te amo tanto que eu como até arroz queimado por ti. Amém? Eu te amo tanto que até arroz queimado eu como por você. E não reclama, pessoal, mas às vezes as nossas palavras são negativas. Só palavras que botam para baixo, que criticam. Irmão, você acha que a sua esposa foi lá ficar 6 horas num salão de beleza? Você acha que é brincadeira ficar 6 horas sentado numa cadeira, ouvindo as mulheres só fazendo fofocaiada de tudo, falando de besteira e de programa de TV que não presta, com uns troços lá, papel laminado na cabeça e cheio de negócio? Você acha que é brincadeira ficar 6 horas lá? E você acha que ela está fazendo isso para quem? Para as colegas do trabalho, para mostrar que ela é bonita? A mulher está se arrumando para o marido dela. E o mínimo que ela espera quando ela chegar em casa é que ele fale alguma coisa. Qual é o problema dos homens? Além de não ser homem, eles são cegos. Porque a mulher senta do lado dele no sofá, o cabelo dela era preto, ela pintou de laranja. E ela senta do lado dele no sofá, e ela, quando ela senta, ela dá uma jogada naquele cabelo. Ela pega com a mão e joga mais um pouco, e olha para ele e diz, olha bem para mim, tu notou alguma coisa? E daí, para dar uma força, ela diz assim, de diferente. Aí o camarada é capaz de dar uma olhada assim de cima para baixo. Gol! Ah, glória! Gol! Olha, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver. Não mudou nada. Irmão, você acabou com a sua esposa. Você decepcionou ela. Porque a primeira palavra positiva que ela queria ouvir era sua. Era isso que ela estava esperando, no mínimo. Então a Bíblia diz, eu tenho que ser um exemplo onde? Vamos lá. Seja um exemplo dos fiéis. Aonde? Primeiro aonde, pessoal? Nas palavras. Elogie a sua família. Elogie o seu marido. Elogie ele. Elogie os seus filhos. Coloque ele, incentive. Você sabe que às vezes o primeiro lugar que nos bota para baixo é dentro de casa. Decide pegar alguma coisa, sei lá, fazer alguma coisa para vender. O primeiro olhar para ti e falar alguma coisa. Botar assim, de novo vai vender. Os primeiros às vezes a botar você para baixo são quem? Quem está dentro da sua casa. Às vezes são os primeiros a criticar você, botar você para baixo, que você está querendo fazer alguma coisa. E às vezes aquele colega, aquela colega no trabalho é os que te incentivam. E dentro de casa eles te botam para baixo quando você quer aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. E dentro de casa nós tínhamos que ser o exemplo em palavras. Continua comigo, o que mais que ele fala? Seja o exemplo nas palavras, seja o exemplo aonde, pessoal? No trato. Ou seja, na sua forma de tratar a sua família, na forma de tratar os seus filhos, na forma de tratar a sua esposa, na forma de tratar quem mora dentro de casa. A minha família vai olhar o exemplo que eu dou, o tratamento que eu dou, o comportamento que eu tenho dentro de casa. Não adianta você chegar para o seu filho e dizer para ele, ajude a tua mãe. Porque a primeira coisa que a mente dele vai dizer para ele é, está pedindo para te ajudar, mas ele não faz nada. Aí quando o teu filho olhar para ti, que é o pai que está pedindo para ajudar, ele vai lembrar do teu trato, do que você faz no dia a dia. Ele vai olhar, está me cobrando para ajudar minha mãe, mas tu não ajunta nem o copo lá, está lá a poltrona cheia de copo, olha lá o quarto sapato jogado, olha a tua pandorga pendurada no registro. Aí a primeira coisa que ele vai lembrar é que quem está cobrando ele não é um exemplo. Não faz o que está pedindo. Respeite a tua mãe. A primeira coisa que ele vai lembrar, mas ontem tu mandou ela calar a boca? Chamou ela de um monte de coisa? Então a primeira coisa que o seu filho vai olhar e vai dizer, não vai respeitar. E nem você. Porque às vezes você foi cobrar e não cobrou como deve ser cobrado. Você excedeu e perdeu o respeito. E isso jamais deveria ter perdido. Agora vamos lá. Aí ele diz aqui, no trato, então eles vão observar o que eu faço no dia a dia. Aonde mais eu tenho que ser um exemplo, pessoal? Aonde? No amor. Sua família tem que se sentir amada por você. Sua família se sente amada quando você dá atenção. Às vezes a tua esposa olha e diz, tu ama mais o teu celular do que eu. Porque ela vê você dando atenção para o celular, mas não dá atenção para quem? Para ela. Sua família se sente amada quando eles percebem que a atenção você dá para eles, você dedica para eles. Sua família não se sente amada só porque você paga a luz, só porque tem comida na mesa. Eles se sentem amados porque você dá atenção. Você dá carinho, você se aproxima, você chega perto, você vai lá no quarto de noite, conversa com os filhos, conversa com a esposa, como é que foi o seu dia. A gente precisa cuidar da família. Agora vamos lá, o amor, aonde mais que eu tenho que mostrar um exemplo? No espírito. O que é o espírito? A minha vida espiritual, a minha vida com Deus.
A minha família tem que me ver que eu ando com Deus, que eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu busco a Deus, mas não vem na igreja só para esquentar o banco e sai por aquela porta e você é outra pessoa lá fora. Porque isso, ao contrário, isso vai afastar a tua família. Então eles têm que ver que no espírito, nas coisas de Deus, nós somos esse exemplo, essa referência. Sua família vê você orando, vê você lendo a Bíblia. Você começa a levar eles a orar e ler a Bíblia. Você começa a levar eles para perto de quem? De Deus. Então eles veem que no Espírito nós andamos com Deus. O que mais depois do Espírito ele fala? Na fé. O que é a fé? A fé é quando vierem os problemas. Às vezes a gente resolve todos os problemas humanamente. Está na hora de resolver espiritualmente também. Então quando tem um problema financeiro, você reúne os filhos, reúne todo mundo. Às vezes foi você que errou, admita o erro financeiro. Dá a mão para todo mundo, pessoal, vamos orar. E tal, Deus é misericordioso e Deus supre todas as nossas necessidades. Vocês vão ver, Deus vai abrir uma porta, daqui a pouco a família vê que a sua oração foi respondida e eles começam a ter experiências com Deus. Alguém está doente, você pode deixar que eu vou fazer uma oração. Olha, meu filho, eu vou orar por você, a Bíblia diz e tal. Você ora, o seu filho fica curado. Ele começou a ter experiências com Deus. Na fé, eu estou sendo um exemplo. O dia que a minha família enfrentar uma luta, eles não vão ficar desanimados, eles vão usar o quê? A fé, porque você foi uma referência de que na hora difícil se usa também a fé para vencer esses problemas. Eles viram você orando, viram você vencendo pela fé. O que mais que diz a Bíblia? Na fé. E o último ponto, que é o versículo 12, aonde que você tem que ser um exemplo? Aonde, pessoal? Pureza. Irmão, olha para sua mão assim e diga com o pastor, diga, a minha mão tem que ser limpa. Pureza. Seja honesto. Perca dinheiro, mas não faça alguém perder. Seja prejudicado, mas não prejudique. Não faça coisa errada. Nunca pegue o que é seu. Você foi demitido da empresa. Nunca entre na justiça se a empresa é honesta e você é o errado. Nunca entre para pedir o que você não tem direito. Amém? Nunca faça isso. Sabe qual é o mais vergonhoso? O auxílio emergencial era para quem estava desempregado por causa da pandemia, para quem era autônomo porque fechou as portas. Tem gente que ganhava o salário em dia, todo mês, e mesmo assim pediu esse auxílio. Não era para você. Tem gente que todo mês o salário da pessoa está na conta, ela está empregada, o salário está entrando direitinho na conta, e a pessoa foi lá e pediu esse auxílio, que era para quem estava desempregado, para quem estava com dificuldade, para quem tinha isso, para quem tinha aquilo. Não era para você. Se dobrou por R$300. Olha o que vale a sua alma. E olha o que vale a sua honestidade. Por R$300. Não, meu irmão, isso não é para quem estava lá com salário todo dia na conta. Isso era para ajudar quem estava passando pelo quê, pessoal? Dificuldade. O desempregado, o autônomo que ficou sem trabalhar, porque fechou o comércio, fechou. Isso era para quem estava com dificuldade, o microempresário. Não era para a pessoa que todo mês o salário está onde? Na conta dela, porque todo mês ela está lá, ela está trabalhando. Era para a pessoa que estava com uma dificuldade. Então, nós fomos desonestos. E você não pode ser. Amém? Não pode. Ah, mas está todo mundo pegando, fulano pediu, Beltrano pediu. Eu não sou todo mundo. Eu tenho que ser uma referência. Eu não sou todo mundo. Ah, mas a minha esposa não trabalha, ela vai pedir. Não. Alguém falou, por que tua esposa não pede? Eu falei que a minha esposa não vai passar nem perto disso aí, porque eu não preciso. Amém? Isso é para quem precisa. Isso é para quem precisa. Não era para nós, que todo mês está lá, você tem uma fonte de renda. Não, só que às vezes eu não estou sendo puro. Ai, pastor, mas é que eu estou apertado, estou endividado. 300 pila não resolveu as tuas dívidas. Não resolveram. Você continua com conta e com dívida. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é teu comportamento. E essa atitude mostrou que nós não somos honestos. E depois quer reclamar do político. Mas se aqui, nas pequenas coisas, a gente não é honesto, se botasse você lá em cima, você também ia roubar. Amém? Porque a gente está fazendo algo que é errado. Agora, se você realmente precisava e realmente você se encaixava e pegou, tá bom, Deus abençoe. Mas o problema é quem pegou injustamente. Isso não é certo, meu irmão. Agora vamos lá, diga aqui, final. Como é que diz? Seja um exemplo na fé e seja um exemplo aonde? Na pureza. Nada do que é nosso. Não quero um centavo do que não é meu. O que é meu, o que não é
Não é. Pastor, eu estava desempregado. Era para você. Pastor, eu tinha um negócio, ficou difícil. Era para essas situações. Para algumas lá, todas eu também não sei. Mas eu sei que quem estava todo mês recebendo, não era para essa pessoa. Porque todo mês ela estava o quê? Recebendo. Então a gente tem que ser o exemplo. Segue em frente, capítulo 5 agora de 1 Timóteo. Vamos lá com o pastor. E tem gente às vezes que tinha um salário bom e foi lá pedir. Mesmo assim, não faça isso, não se venda por uns pequenos trocados. A nossa salvação vale muito mais. Pastor, e se eu errei? Pede perdão, devolve, faz o que você puder. 1 Timóteo capítulo 5. Depois quer falar do político, mas está agindo igual. A diferença é que a tua proporção foi pequena, o político é maior, porque lida com mais valores. Mas é igual, e se botasse lá você ia roubar igual, porque se nas pequenas coisas está fazendo isso. 1 Timóteo capítulo 5. Quem achou, diga amém. Então nós temos que ser um exemplo em tudo, até na pureza. E as nossas mãos têm que estar limpas. Eu não vou fazer isso. Se isso é errado, eu não faço o que é errado. Eu não vou dançar a música que o Nabucodonosor está tocando para mim me dobrar diante da imagem. Ah, mas está todo mundo se dobrando. Está todo mundo pedindo, todo mundo... Mas eu não vou me dobrar. Se eu tiver que passar pela fornalha de fogo, eu passo pela fornalha com Deus. Mas eu não me dobro para nenhuma estátua que o diabo levanta. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Leia com o pastor o 8, todo mundo junto. Então, eu preciso ser uma referência para a minha família, exemplo para eles. Já te mostrei algumas áreas. Agora vamos para o 8. O que diz o 8? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e o que a Bíblia diz? E principalmente dos da sua família. O que a Bíblia diz? Ele negou a fé e é pior do que quem? Que o infiel. Então a Bíblia está dizendo, se eu não cuidar da minha família, eu não cuidar da minha casa, a Bíblia está dizendo, você negou a sua fé. É pior do que o infiel. Se eu não cuidar do meu casamento, a Bíblia está dizendo que eu estou negando a minha fé. Irmão, às vezes a gente cuida do trabalho, cuida dos amigos, mas não cuida de quem? Da família. E a gente precisa cuidar da família, sabe por quê? O dia que o emprego não precisar mais de ti, eles te mandam embora. Mas quem é que vai estar sempre de braços abertos nos esperando? A família. Ame a sua família, lute pela sua família, cuide da sua família. Eles vão estar sempre lá. Nós, com todos os defeitos que a gente tem, todo dia, a nossa família nos recebe. Cuide da sua família. Eles são importantes na sua vida. Então a Bíblia está dizendo, às vezes a gente cuida de tudo, menos da família. Se o vizinho às 3 da manhã passar mal, você pega o teu chinelo, vai de pijama, bota o vizinho no teu carro e leva ele para o hospital. Agora, se a tua esposa está quase morrendo, tu olha para ela e diz, deixa de frescura. Vou te dar um chá e ver se melhora. Mas o vizinho você bota no carro e leva para o hospital. Agora, a tua família, tu acha que é frescura. Cuide da sua família. Ame eles, cuide deles. Vamos ler de novo como é que diz o versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que diz o final do versículo? Negou a fé e é pior do que o... Cuide da sua família. A Bíblia chega a falar, eu até estava meditando nessa palavra ontem à noite, sobre o bispo e o diácono. Foi a minha leitura bíblica de ontem. Então, o bispo é o pastor, o diácono é o obreiro. A Bíblia diz que se eles não cuidam da casa deles, eles não servem para estar no altar. Se eles não cuidam do casamento, não cuidam da esposa, eles não servem para estar no altar. Então, a família para Deus é algo muito importante. Cuide da sua família. Às vezes a gente cuida bem do trabalho, mas não está cuidando da família. Seja referência para eles. Tito capítulo 2. Às vezes tu te mata pelo teu carro. Meu Deus, bateu a porta do carro, tu tem quase um infarto. Aí a mulher está carregando 10 quilos, tu nem dá bola. Carregando botijão, o carro tu está lá, encerando, lustrando. Ai, arranhou aqui. A mulher tu nem nota se ela pintou o cabelo. Mas o carro, se deu um arranhãozinho, já está quase morrendo. Ai, arranhou meu carro. E a mulher, tu não vê que ela já está arranhada, não cuida dela. Se o carro arranhou, já manda arrumar. A mulher está lá criando cabelo branco lá, manda ela para chapeação e pintura também. Né? Manda ela para o salão lá, se chapear e pintar, se arrumar. Tito capítulo 2. O cara dá a bola para tudo. Não suja o banco. Cuida assim da tua família. Eles vão se sentir muito amados, do jeito que tu cuida do carro. Tito capítulo 2. Vamos lá.
Tito 2, versículo 7. Olha o que diz o 7, pessoal. Todo mundo junto. O que diz o 7? Primeira parte diz assim, como é que ela fala? Em tudo. Todas as coisas. Pastor, nós somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Mas a gente tem que buscar melhorar. Todo dia a gente tem que buscar melhorar e ser uma referência. O seu avô, que foi uma referência, ele não é perfeito, mas ele é uma referência. Porque ele foi um exemplo para você em muitas coisas. Seu pai não era perfeito, mas ele foi uma referência para você em muitas coisas. Segundo, seja uma referência de quem pede perdão. Porque tem pai e mãe dentro de casa que erram e nunca reuniram a família e pediram perdão. Você está sendo uma referência de orgulho. Se você errar, chama a sua esposa na frente dos filhos, peça perdão para ela. Você está sendo um exemplo para o seu filho. Você está ensinando ele que quando ele errar, o que ele vai fazer? Pedir perdão. Não de ficar calado, sabe? Tem familiar que parece que é meio maluco. Ele fez coisa para você. Outro dia ele chega, e aí, como é que tá? Ele olha assim, parece que ele teve amnésia, esqueceu tudo que ele fez. Está errado, não tinha que olhar e dizer, e aí, como é que tá? A primeira coisa que ele tinha que chegar, olha, eu errei com você, me perdoa. A partir de hoje eu não vou fazer mais, eu vou mudar. Então esse é o exemplo que a gente tem que ser para a família. Vamos lá, Tito 2,7. Em tudo, como é que diz a Bíblia, pessoal? Te dá, por exemplo, de boas obras. Seja o exemplo para a sua família. Eles estão precisando de uma referência dentro daquela casa. Que o teu filho diga, eu quero ser igual ao meu pai. Que a tua filha diga, o dia que eu for casar, eu quero encontrar um marido que seja parecido com meu pai. Seja um homem. Porque ele cuidou de mim, da minha mãe. Amém? Cuidou da família. Ela possa dizer, eu quero encontrar alguém assim. Posso dizer, eu quero ser igual a minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus. Vamos lá. Aí diz aqui, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Que mais? Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de quem, pessoal? De nós. Então, o que eu quero falar para você hoje? Toda a família precisa de uma referência. E a minha pergunta é, que referência você tem sido no teu trabalho? Na tua vizinhança? E o principal, não adianta os da rua te admirarem se dentro de casa você é odiado, você é derrotado. Em primeiro lugar, quem tem que me admirar é quem mora dentro da minha casa. Quem mora dentro da sua casa é que tem que admirar você. Tem que dizer, poxa, a minha família é uma benção, meu marido, minha esposa é uma benção. Quem tem que nos admirar é quem mora dentro de casa. Se você tiver admiração de todo mundo, mas não tem admiração de quem mora dentro da sua casa, você fracassou. Porque quem tem que admirar você é quem mora na sua casa. Eles têm que torcer por você, eles têm que honrar você, porque você honra eles. Então a pergunta que fica é, que referência você tem sido para a sua família? Seja uma referência para a sua casa. Se até hoje não fomos, hoje é o dia de dobrar o joelho, se apresentar para Deus e dizer, eu quero mudar, Senhor, porque eu quero que a minha família veja a minha transformação e me tenha como uma referência, um modelo a seguir. Pastor, não olha para mim, o homem é falho, não olhe para mim e tal, tem que olhar só para Jesus. O apóstolo Paulo disse para todo mundo, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Quando você anda de verdade com Deus, você pode chegar para a sua família e dizer, pode fazer o que eu faço, porque eu tenho andado com Deus. Vamos ficar de pé.